Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Meu nome é Ângelo Bezerra, ao lado dos meus amigos Daniel, Tudo bom, gente? Marcos. Olá a todos, mais um episódio. Nos sigam no Spotify, YouTube, pessoal. E hoje nós temos o prazer de estar aqui com, além de um grande oncologista, um amigo nosso, Dr. Gabriel Ataray. Ele é oncologista clínico pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o qual ele é vice-coordenador do programa de residência do ICESP, e além disso atua também como oncologista clínico na Rede DOR, aqui em São Paulo. E o Gabriel está aqui hoje para conversar com a gente sobre câncer de mama. A gente volta a São Paulo, né, Marcos? E Daniel. Estamos andando no Brasil, hein? Andando no Brasil, mas sempre voltando em São Paulo, que é onde a gente reside aqui. Mas é um prazer. Gabriel, seja muito bem-vindo aí ao Pratica Onco. A gente está muito feliz com você aqui. Seja bem-vindo, viu? Boa noite. Eu queria agradecer aqui o convite, né? Para mim é um prazer estar aqui. Vou começar rápido aqui já com um caso. Então, é uma paciente do sexo feminino, de 49 anos, na pré-menopausa. Ela, durante exames de rastreamento, fez uma mamografia com BRAF5, foi feita uma biópsia e o diagnóstico de um carcinoma invasivo do tipo não especial, grau histológico 1, receptor de estrogênio 90%, receptor de progesterona 80%, um HER2 score 0, negativo, e um KI67 de 30%. Essa paciente, então, foi estadiada, foi avaliada pelo mastologista e foi encaminhada para uma setorectomia, mais uma biópsia de linfonodo sentinela da mama esquerda, e o anatomopatológico veio como um carcinoma invasivo do tipo não especial, margens livres, um PT2, um tumor de 2,5 centímetros, um PN0, grau histológico 1 e invasão angiolinfática negativa. Então, essa paciente, ela vem para a gente da mastologia encaminhada para discutir tratamento adjuvante. Vocês querem comentar alguma coisa? Excelente. Gabriel, então a gente está diante de uma paciente pré-menopausada, né? 49 anos, né? Daniel e Marcos. E é a grande dúvida nossa como oncologista, né, Gabriel, que fazemos mama, né? O que indicar de tratamento adjuvante para essa paciente, às vezes até explicar o que significa isso para os pacientes, né? Gabriel, o que você acabou discutindo com essa paciente, meu amigo? Esse caso é legal, né? Porque quando eu recebi o convite, esse paciente, na mesma semana, veio discutir, caiu no ambulatório dos residentes e veio discutir comigo, né? Eu falei assim, mas e aí? Essa paciente precisa de quimioterapia adjuvante? E a resposta é não sei, né? Então, o estudo que a gente vai trazer aqui hoje para discutir é o estudo TAILORx. Então, a gente tem uma plataforma, um exame que a gente poderia avaliar o score de recorrência desses pacientes. O que é o estudo TAILORx, né? Então, ele foi um estudo prospectivo, randomizado, de não inferioridade, foi publicado no New England em 2018, e o teste, o Oncotype, vai avaliar 21 genes, e ele vai te dar um score de recorrência que varia de 0 a 100. O estudo era pacientes de 0 a 10, terapia endócrina exclusiva, de 26 a 100, quimioterapia seguida de endocrinoterapia, e os pacientes de 11 a 25 foram randomizados, foram mais ou menos 3.300 pacientes para cada braço, para fazer hormonioterapia exclusiva, que seria nosso braço experimental, e quimioterapia seguida de hormonioterapia, que seria o nosso braço padrão. Então, é um estudo de não inferioridade, e o resultado é a sobrevida livre de doença invasiva em 9 anos, 83,3% no braço experimental e 84,3% no braço padrão. Um hazard ratio de 1,08 e o limite superior do intervalo de confiança 1,24, pré-estabelecido 1,32, então um estudo positivo para não inferioridade. Então, quando a gente pega esses dados, a gente vai falar assim, essa paciente teria indicação de fazer um teste? Teria. A gente está aqui no ICESP, a gente está falando de um contexto de SUS. Então, a gente não tem isso disponível. Não tendo isso disponível, o que eu vou levar em consideração para decidir o tratamento adjuvante dessa paciente? Se a gente for destrinchar um pouquinho mais os dados, né, então a gente tem uma análise de subgrupo que foi publicada no ano seguinte, em 2019, e dentre várias coisas que foi discutido nessa análise, eles avaliam
tanto o risco clínico da paciente em associação com o risco genômico. Então, essas pacientes que são pré-menopausas, talvez um recurrence score um pouco mais baixo ali, de 16 a 25, talvez essas pacientes poderiam ter um benefício de quimioterapia, talvez associado à supressão ovariana. Então, a gente tem esses dados, e por fim, ano passado foi apresentada uma análise pós-hoc em San Antônio, que talvez para paciente que tem um recurrence score mais alto, maior do que 30, essas pacientes teriam o benefício de fazer quimioterapia com traciclina, lembrando que não foi uma análise programada, e aí isso fica uma discussão do que fazer para essas pacientes. Então, o que eu gosto de discutir com os residentes, né? Então, vamos imaginar que se essa paciente faz um oncotype e ela vem com um recurrence score de 12, o que a gente poderia fazer para ela? Tamoxifeno isolado por 5 anos. Fez um oncotype e veio com resultado de 24. Talvez essa paciente poderia ser tratada só com supressão ovariana e tamoxifeno por 5 anos. Ela fez um recurrence score e veio um resultado de 28. A paciente precisa de antraciclina, linfonodo negativo? Talvez TC vezes 6 mais supressão ovariana e tamoxifeno seja uma boa alternativa para essa paciente. Fez um recurrence score 48. Essa paciente provavelmente, talvez, precise de antraciclina. Então a gente faz um esquema com ACT, mais supressão ovariana, mais inibidor de aromatase. Então a gente tem essas opções de tratamento a depender do recurrence score. Mas esse paciente aqui, ela veio aqui no ICESP, né? Então a gente está falando num cenário SUS. Então, sem o oncotype, o que eu vou usar para discutir tratamento adjuvante para essa paciente? Então, imagina que isso é uma pergunta de uma prova, né? O pessoal adora ficar insistindo em prova DASCO, prova de título, né? Então, esse paciente poderia fazer tamoxifeno por 5 anos, B, supressão ovariana, mais tamoxifeno por 5 anos, TC vezes 6, mais supressão ovariana e tamoxifeno por 5 anos, ou D, ACT, supressão ovariana, mais tamoxifeno. Então, ela poderia fazer qualquer opção. Acho que não tem nenhuma dessas opções estariam erradas. Acho que se me perguntar esse mesmo caso em dias diferentes, pode ser que eu tenha respostas diferentes. Então, quando a gente tem uma dúvida, eu já tinha minha opção, minha opinião, então eu já tinha falado minha opinião para o residente, mas eu falei assim, leve esse caso para a gente discutir na reunião da mama, que tem os oncologistas de câncer de mama que tratam isso aqui no ICESP. Então, foi discutido e a gente optou por fazer, então, TC vezes 4. Lembrando aqui, só que supressão ovariana a gente não tem disponível no SUS nessa indicação de adjuvância. E aí, se a gente for pensar, né, qual que é o racional, né, por que a gente tinha essa opção de fazer quimioterapia para essa paciente? Assim, por mais que seja uma paciente com baixo risco clínico, né, então um tumor aí menor do que 3 centímetros, grau 1, ela tem estrogênio forte, progesterona forte, ela não tem invasão linfovascular, né, uma paciente na pré-menopausa, uma paciente jovem, ela sempre acaba entrando como um risco adicional. Acho que essa paciente talvez não precise fazer um esquema tão intenso. Por exemplo, eu não tenho dúvida que essa paciente não precisa de inibidor de ciclina, né? Então, ela não precisa, talvez, fazer antraciclina. Então, TC para ela foi o que foi decidido na reunião. Então, a paciente começou agora fazendo docetaxel mais ciclofosfamida com suporte de granuloquina. Acho que tem bastante coisa que a gente pode discutir, né, em cima desse caso. Sim. O caso é muito interessante, Gabriel, por conta disso, né? A gente tem várias perguntas aí, né, Marcos e Daniel? Então, eu tenho uma paciente de 49 anos que tem aí alguns critérios de risco patológico, né? Incluindo aí o tamanho do tumor, né, Gabriel, que você comentou. E a gente não tem uma plataforma. Mas o Marcos tem uma pergunta para você, Gabriel, em relação ao acesso a essas plataformas, né? Que a gente sabe que ainda é algo que é bem complicado, né? E a gente queria saber, Marcos, quer perguntar para ele? É isso, Gabriel. Em relação ao acesso, quais são as plataformas? É muito caro, né? Como é que a gente pode solicitar isso? É feito por exame de sangue, biópsia? Dê um resumo como a gente pode solicitar isso para os nossos pacientes. No ICESP aqui a gente tem uma população relativamente simples, né? Então a gente não cai tanto nessa discussão. Fora, eu sempre ofereço. Eu falo que existe essa alternativa, mas a gente tem que pesar as coisas, né? Em relação a custos, em relação ao que isso vai te trazer de benefício.
qual que é a sua vontade, né? Se você já quer, se você não quer fazer quimio de jeito nenhum, porque vai ter alopecia, vai ter efeitos colaterais, talvez a gente gastar um recurso adicional para fazer um teste que vai falar que eu realmente preciso fazer, mas eu vou ficar receoso de fazer o tratamento, talvez não precise. Então, o teste é feito com material, né? Então, na maior parte das vezes, o que a gente tem que fazer é pedir para o paciente retirar o material para enviar para análise. É um teste caro. A última vez que eu tinha discutido com o pessoal, eles estavam cobrando algo em torno de R$18 mil. E o Oncotype, acho que é o teste que ele é mais bem validado. Então, assim, se eu vou ter que gastar um recurso fazendo um Oncotype, talvez seja, ou seja, fazendo uma plataforma, né, algum exame desses, talvez o Oncotype seja o melhor exame. A gente tem o MamaPrint, ele é um pouco diferente a análise. Para essa paciente, por exemplo, eu nem pediria, pensando que é uma paciente com baixo risco clínico, na pré-menopausa, que ela venha com um alto risco genômico, o que vai mudar da minha conduta é muito pouco. E a gente tem alguns outros estudos, né, outras plataformas, né, o Predict, o BCI, mas que elas são menos usadas. Quando a gente olha, por exemplo, as indicações em NCCN e tudo, elas têm uma força, a preferência de utilizar elas é menor. Excelente. Eu tinha uma paciente que ela ficou na dúvida também, né, se a gente faria quimioterapia ou não, hormônio. Indiquei o teste, ela falou, tá muito caro, então vamos de quimioterapia. Ela ficou nervosa depois da quimioterapia, né, agitada pelo tratamento, e bateu o carro, né, no estacionamento do prédio e pagou mais caro do que o exame, entendeu? Quem sabe ela poderia ter feito apenas hormônio, né? Coisa da vida, né? Coisas da vida, né? Mas, Gabriel, eu queria te perguntar, eu acho que todos nós que fazemos mama temos essa dúvida, né? Então, a gente está diante de uma paciente com pré-menopausada, linfonodo negativo, né? Nessas pacientes, Gabriel, você tem indicado a quimioterapia sem antraciclina, né? Ou você acha que para essas pacientes mais jovens, ou eventualmente que você tem algum outro critério aí patológico, você acaba acrescentando antraciclina, ou você está satisfeito em fazer o esquema sem antraciclina? E qual que é a sua opinião nesses casos? Eu gosto da antraciclina, eu acho que a antraciclina é uma excelente droga nessa indicação. Tem um monte de estudo que discute retirar a antraciclina, e isso em várias outras indicações, né? Então, HER2, né? Triplo negativo acho que fica mais difícil, mas eu gosto. A gente tem alguns dados, né? Então, os estudos ABC, que é um estudo enorme, que avalia esses pacientes para fazer TCV6 versus fazer antraciclina, e o que a gente vê que é bem consistente para alguns pacientes de baixo risco, linfonodo negativo, receptor hormonal positivo, talvez essa paciente não tenha necessidade de receber antraciclina. E aí, mais uma coisa que a gente discute aqui eu tenho dúvida que essa paciente precisa de antraciclina, com certeza ela não vai precisar de dose densa, caso eu vá fazer antraciclina. Pergunta rápida, que eu sei que vai longa essa discussão, mas terapia hormonal para essa paciente e para pacientes de alto risco, o que você consideraria? Acho que quando a gente fala de supressão ovariana, né, acho que o que a gente tem de informação é 5 anos. Tamoxifeno eu acho que é melhor tolerado, então tamoxifeno por 5 anos eu acho que é adequado. E aí a gente fica na dúvida de estender terapia endócrina para essas pacientes, talvez fazer switch, avaliar se essa paciente em algum momento atingiu a menopausa, estender o inibidor de aromatase por mais 5 anos. Acho que se é uma paciente de baixo risco que a gente ficou na dúvida se teria benefício de fazer quimioterapia, acho que supressão ovariana mais hormônio, seja tamoxifeno, seja inibidor de aromatase, por 5 anos, está mais do que suficiente. Excelente. Olha, eu estou muito satisfeito. Gabriel, foi um caso muito legal, porque realmente é a vida como ela é, né? Super claro, né? Então, é aquela paciente limítrofe, que a gente tem aquela dúvida. 50 anos, não, 49, 2,5 centímetros, né? Ou seja, são aquelas pacientes que realmente a gente tira os cabelos da cabeça. Em cima do muro, né? Você cai para um lado, você cai para o outro, vai ficar em cima do muro, né? Exatamente. Então, eu acho que a opção é essa mesmo, né, Daniel? Acho que é a vida como ela é, que Sim. é o que a gente quer trazer aqui, né? E a vida como ela é difícil na mão. Eu desafio quem estiver na audiência, e se alguém quiser fazer esse exercício, tentar dizer para
o Gabriel ter falado todas essas opções, quantos estudos ele deve ter lido ou citado? Deve estar passado uns 60 estudos. Passou aí desde o início, né, do tratamento adjuvante de mama, o que você indica, antraciclina ou não, hormônio, não é fácil fazer câncer de mama, viu? Qual que é o tempo de hormonioterapia, o que você indica, então... É muito estudo para ler, para tomar essas decisões e ainda continuar na dúvida, né? Exatamente. A gente nunca tem certeza, claro que a gente está melhorando muito isso, né? Refinando o tratamento, mas ainda a gente tem muita dúvida. Às vezes, se me perguntarem esse caso mais de uma vez, é capaz de eu responder uma alternativa diferente cada uma delas, a depender do meu humor. E para cada congresso a gente pode também mudar de opinião, né? Mas, Gabriel, eu queria muito te agradecer por ter aceito o nosso convite. E para manter nossa tradição, a gente queria saber aonde que as pessoas que querem escutar a sua opinião, sua valiosa opinião hoje, podem te encontrar e deixar aí os seus contatos para a gente aqui, para a nossa audiência. Então, eu estou aqui no ICESP, né? Então, aqui eu atendo no ambulatório de mama. Eu fico também aqui um dia discutindo no ambulatório dos residentes. E eu atendo no São Luís de Osasco. Então, eu estou lá na Rede D'Or, no antigo Sino Brasileiro, né? Que hoje é São Luís de Osasco. Dá para me achar lá. Maravilha. Muito bom. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos aqui. Espera aí que eu só tenho uma mensagem final aqui. Por favor, Daniel. Duas coisas. Primeiro, acho que o Gabriel foi bacana de ter colocado um caso de debate no SUS. A gente sabe que a gente gostaria que o SUS tivesse tudo que é disponível, né, no mundo, mas a gente sabe que tem a limitação de custo, o tratamento às vezes, né, são dispendiosos, são caros, e a gente tenta, né, da melhor maneira possível dentro do cenário do SUS, trazer o que é melhor, o que é possível, né, dentro das recomendações, tem os guias de terapias da Secretaria de Saúde, enfim, então acho que é importante destacar que tudo tem um racional a discutir. É óbvio que se a gente tivesse um recurso limitado, a gente teria mais opções. E por fim, agradecer o Gabriel. Gabriel, para quem não sabe, eu saí do ICESP há algum tempo, eu sempre fui vice-coordenador da residência lá, e também cuidava um pouco da graduação, e o Gabriel é uma das pessoas que assumiu aí meus papéis quando eu saí, e faz isso com brilhantismo. Parabéns, Gabriel. Que tarefa, essa observação. Que não tarefa, é fácil cuidar de 42 residentes, um pouco mais também, mais aluno de graduação, então parabéns aí. Parabéns, Gabriel. Eu que agradeço aí, brigadão pelo convite. Bom, pessoal, queria agradecer aí por vocês estarem com a gente em mais um episódio, e convidar vocês para nos seguir aí, e aguardamos vocês no próximo episódio. Um abraço a todos. Até a próxima. Pratica 1. Pratica Onco.